Queridos irmãos, boa noite, graças e paz, Deus abençoe todos os irmãos que estejam com vocês, com a família de vocês. Graças a Deus nós estamos nos recuperando, já estamos bem, graças a Deus, e logo logo vamos estar de volta junto com os irmãos. E para nós é uma alegria, irmãos, uma alegria mesmo. A gente que viveu aí momentos difíceis, assim como muitos irmãos viveram e outros estão vivendo, poder estar juntos, irmãos, para nós é uma alegria muito grande. Então que Deus abençoe vocês. Hoje é dia de vigília e a gente está muito feliz, né? De podermos estarmos juntos, orando, buscando a Deus. Porque é isso, irmãos, é que nós queremos, né? É estar junto com o Senhor fazendo a obra dele. Tá certo? E hoje, queridos, eu queria trazer uma palavra rápida aos irmãos. E esta palavra, queridos, está exatamente lá em Deuteronômios capítulo 11 e os versículos de 13 a 15. Esses versículos, irmãos, nos falam sobre obediência, né? Que é o tema hoje da nossa reflexão. Obediência. Obedecer a Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, do que nós obedecermos ao Senhor, viu? E aqui nós vamos ler o seguinte. Olha só. Deuteronômio capítulo 11, versículos de 13 a 15, que diz: E acontecerá que, se obedecerdes atentamente a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor, teu Deus, e de servi-lo de todo o coração, de toda a alma, darei a chuva para a tua terra no tempo certo, e a primeira e a última, para que recolhas o trigo, o vinho novo e o azeite. E farei que haja pasto para o gado no campo, e tu comerás com fartura. Irmãos, o Senhor aqui, neste versículo, ele nos diz algo assim muito, muito bonito, irmãos, e muito, muito significativo da sua palavra, né? Obediência. Se nós obedecermos atentamente ao Senhor, aquilo que Ele manda que a gente faça, aquilo que Ele manda que a gente, como nós devemos viver, as coisas para nós, irmãos, vão mudar. Eu estava ouvindo a pregação quarta-feira agora, né, pastor José Alves, e ele falando sobre obediência e também sobre a questão do conhecimento, né? Então, a terra precisa se encher do conhecimento da palavra de Deus. Com certeza, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas precisamos obedecer essa palavra. É preciso obedecer, irmãos. Quando nós nos reportamos lá para o Éden, né, lá no início, nós vemos que ali, irmãos, Adão e Eva, eles tiveram uma escolha: obedecer aquilo que Deus tinha dito ou não, né? Fazer aquilo que Deus tinha dito, de que Deus tinha mandado ou não. E infelizmente, queridos, eles escolheram não obedecer, né? Então, a obediência é uma escolha, passa por uma escolha nossa. Então, precisamos escolher o certo, irmãos. Precisamos escolher aquilo que é correto, para que assim possamos viver melhor. Aqui os versículos que nós lemos aqui, queridos, ele diz assim, bem logo no início: E acontecerá que, se obedecerdes atentamente, viu? Atentamente a meus mandamentos que hoje te ordeno. Primeiro, o que ele está ordenando hoje? O que o Senhor está ordenando hoje aqui através da sua palavra? Primeiro, amar o Senhor teu Deus, viu? Amar. E amar, irmãos, é algo que está diretamente ligado com a obediência. Amar. Nós amamos porque somos filhos de Deus, porque o Senhor é o nosso mestre, porque o Senhor é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso salvador, é o Senhor da nossa vida. Nós obedecemos porque nós amamos a Deus, nós conhecemos a Deus, por isso nós obedecemos. Então ele diz aqui que primeiro amar o Senhor teu Deus, amar mesmo, irmão, de todo o nosso coração, com todo o nosso conhecimento. Às vezes, irmão, nós temos tanto conhecimento, mas não obedecemos a palavra de Deus.
Muitas vezes o conhecimento não nos vale nada, irmãos, se nós não obedecermos a palavra, se nós, não adianta lermos a Bíblia todos os dias sem que nós a pratiquemos na nossa vida. Não adianta, né? Então, ler a palavra e praticar, ver os ensinos do nosso mestre e praticá-los no dia a dia. Então ele diz aqui, que primeiro, irmãos, é amar o Senhor teu Deus, e depois ele diz, e servi-lo de todo o coração, e de toda a tua alma, né? De todo o sentimento, com todos os nossos desejos, né? Amar a Deus, que o nosso desejo seja para o Senhor, para fazer a vontade de Deus, que a nossa vida, né, ela seja marcada por isso, por fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós queremos fazer a nossa vontade, aquilo que nos apraz, aquilo que nos dá prazer, e esquecemos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não podemos esquecer isso. Então, obedecer a Deus, irmãos, é fazer a vontade do Senhor. É fazer a vontade dele em todos os momentos da nossa vida. Não esquecer jamais que ele é o nosso mestre, que Jesus é o nosso Senhor e que nós não podemos deixar de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. Amém, queridos? O versículo 14, irmãos, já é o resultado, né? O versículo 14 e o versículo 15 que nós lemos, ele é o resultado da obediência. Tá certo? Então, veja, irmãos, há um resultado, né? Há, irmãos, um resultado quando nós obedecemos. Há um propósito de Deus quando ele manda, quando ele ordena que a gente obedeça. Há um propósito, não é à toa. Esses versículos, irmãos, não estão à toa. Irmãos, versículos relacionados à obediência, a obedecer, a ouvir a palavra, ouvir, obedecer. Irmãos, nós temos mais de 1.100 versículos na Bíblia, né? Mais de 1.100 menções na Bíblia a respeito da obediência. Então a gente vê que é muito importante, não é? A gente obedecer a Deus. E aí o resultado disso, irmãos, está no versículo 14. Quando nós amamos o Senhor, obedecemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, irmão. Aí o versículo 14 diz assim: então darei a chuva para a tua terra no tempo certo. Viu? A primeira e a última, para que recolhas o trigo, o vinho novo e o azeite. E o versículo 15 diz: e farei que haja pasto para o gado no campo, e tu comerás com fartura. Irmãos, isso aqui era tudo que o povo de Israel queria, que eles precisavam para viver. Não é verdade? Tudo que eles precisavam para viver, irmãos, é que tivesse chuva. Porque eles viviam das plantações deles, eles viviam da agricultura. Assim como eles viviam também da criação de gado, criação de ovelhas, né? Então tudo que eles precisavam, irmãos, para que eles tivessem uma vida de fartura, uma vida de alegria, era que o Senhor desse para eles, irmãos, chuva, para que no tempo certo, irmãos, ele pudesse recolher, queridos, aquilo que eles cultivavam. Então, ele diz ainda no versículo 15: e farei que haja pasto para o gado no campo, e tu comerás com fartura. Então, tudo que o povo de Deus precisava, irmãos, naquela época, nesta época, depois que eles saíram do Egito, no próprio deserto, lá na terra de Canaã também, o Senhor, irmãos, ia dar tudo para eles, ia fornecer tudo para eles. Mas a desobediência, irmãos, os irmãos que conhecem a história, né? Na nossa história, a história do povo de Deus lá no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, vocês sabem perfeitamente, irmãos, que o povo de Deus foi marcado, irmãos, também pela desobediência. O povo desobedeceu muito a Deus em muitas ocasiões, e por isso Deus, irmãos, pesou a mão sobre eles. Olha, irmãos, como o princípio da obediência é importante. Porque assim como nós, quando obedecemos a Deus, nós temos bênçãos que advêm do Senhor, irmãos. Quando desobedecemos, irmãos, a mão do Senhor pesa sobre nós. Por isso, a obediência é tão importante. Naquela época, irmãos, o que eles mais precisavam, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, era da chuva,
para que as suas lavouras pudessem florescer, não é? Para que o gado tivesse comida, não morresse de sede, de fome. Não é verdade, irmãos? Era isso que eles queriam. Eles queriam encher a barriga, assim como eles desejaram lá no deserto, quando saíram lá do Egito. Eles queriam voltar para o Egito, porque lá no Egito eles comiam muito, comiam bastante, paneladas de carne, diziam eles. Então tudo isso era o que o povo de Israel queria, irmãos. Era muita fartura para que eles vivessem bem, comessem bem. Hoje, irmãos, talvez as nossas prioridades sejam outras, né? Sejam outras. Mas o princípio, queridos, para nós obtermos as nossas prioridades é o mesmo, viu? É o princípio da obediência ao Senhor. Obedecer a Deus em tudo. A nossa referência, irmãos, para nós conseguirmos aquilo que nós desejamos, em todos os sentidos da nossa vida, em todos, irmãos. No sentido espiritual, no sentido material, em todos os sentidos. O princípio, queridos, é o mesmo. O princípio é obedecer a Deus. Por isso que é tão importante obedecer ao Senhor. Tão importante, queridos. Eu quero também, irmãos, trazer para vocês aqui alguns versículos também muito importantes sobre obediência que eu pesquisei aqui. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha aí, irmãos, como naquela época, não é? Na antiga aliança, já se sabia que obedecer a Deus, irmãos, é o princípio para todas as coisas, para o Senhor liberar a sua bênção, viu? Então, obedecer a Deus. Ainda em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, olha só, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Meu irmão, obedecer é algo maravilhoso. Obedecer a Deus é algo maravilhoso que tem que estar entranhado, irmãos, no nosso DNA, na nossa mente, no nosso coração. Em tudo que nós fizermos, irmão, precisamos fazer nos dedicando a obedecer ao Senhor. Na pregação da palavra, no testemunho, irmãos, na adoração, em todos os sentidos, viu? No nosso trabalho, irmãos, na igreja, em tudo que fizermos, na obra, irmãos, de um modo em geral, é preciso obedecer. Ainda, irmãos, versículo Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim pra gente: ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quando isso causou a sua morte e uma morte de cruz. Nosso maior exemplo, queridos, de obediência, Jesus Cristo, né? E mesmo ele morrendo, irmão, sofrendo, mas ele, como diz aqui, Paulo diz, ele se humilhou, ele se tornou obediente em tudo. Em tudo ele se tornou obediente. O Filho de Deus, Jesus Cristo. E o último versículo que eu tenho aqui, irmãos, é Salmo 37, 5, que é um versículo muito conhecido. A obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal, tá certo? É abrir mão da nossa vontade pessoal para a vontade do nosso Pai em nossa vida. Abra mão da tua vontade pessoal, daquilo que tu desejas, mas primeiro pergunta se é a vontade de Deus, tá? Se é isso que Deus quer para a tua vida. Antes de você fazer qualquer coisa, para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Isso é a chave para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Então, querido, obedecer a Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria. Como ele diz aqui, é a chave, irmãos. É a chave, irmãos, para o nosso crescimento. Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Viu? Obedeça. Obedeça aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos recomenda, aquilo que a Bíblia nos ensina, irmãos. Para que chova, irmão, na tua vida. Para que a chuva venha na tua vida.
para que as bênçãos venham na tua vida, na vida da tua família, tá certo? E hoje, irmãos, nós temos um momento assim maravilhoso, quando nós podemos, através da oração, de juntos, né, estarmos nos derramando na presença do Senhor, buscando a Deus em obediência, obedecendo ao Senhor. Nós chegamos, queridos, a 45 vigílias. Hoje é a 45ª vigília, né? Vamos fazer um ano, irmãos, agora em março. Próximo mês nós vamos fazer um ano de vigília. E eu creio, irmãos, que muita coisa aconteceu nesse ano. Muitas bênçãos, irmãos. Né? Muitos momentos agradáveis, mesmo nessa pandemia. Né? Mas lembre-se, queridos, que nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não somos crentes, irmãos, circunstanciais. Nós só cremos em Deus, só obedecemos ao Senhor se Ele nos der alguma coisa. Se as coisas estiverem bem para nós, não. Nós somos filhos de Deus, queridos. E como filhos de Deus, nós amamos a Deus e obedecemos o Senhor. Nós fazemos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Com todo o nosso coração, como eu já disse antes, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Para que assim, queridos, o Senhor olhe para nós. Para que assim o Senhor faça derramar sobre nós as suas bênçãos. Assim, eu acho uma coisa muito interessante, irmãos, no Antigo Testamento principalmente, é que quando o povo de Israel, irmãos, eles se humilhavam, eles se arrependiam, eles buscavam ao Senhor, o Senhor abria as comportas dos céus. Abria mesmo, irmãos. Mas quando eles, queridos, estavam rebeldes, desobedientes, não faziam aquilo que Deus mandava, olha, vinha, irmãos, a maldição sobre a vida deles, né? Eles não eram abençoados. Tanto é, irmãos, que tanto em Judá quanto em Israel, irmãos, depois do reino dividido, tanto o Judá como Israel foram para o exílio. Né? Isso foi providência de Deus, irmãos. Por quê? Pela rebeldia do povo, pelo pecado do povo. Então, queridos, eu quero dizer hoje para vocês, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, obedecer a Deus, tá certo? Para que o Senhor esteja nos abençoando. Que Deus te abençoe, boa vigília, irmãos. Continuamos orando e buscando ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua família, guarde a tua vida. Tá bom, querido? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau. Deus abençoe.